Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação guiada, meditação cristã. O objetivo deste segundo canal é fazer com que o crente aprenda a meditar e trazer frases, declarações, confissões e versículos da Bíblia que sirvam de rema para você. Rema é a palavra de Deus liberada para uma pessoa específica, para uma circunstância específica. Ali você vai aprender a usar a sua imaginação e fazer as declarações corretas. O livro de Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam para o sul e para o norte. E o livro de Isaías diz que, assim como a chuva e a neve caem e produzem colheita, assim a palavra dele não volta vazia. Portanto, entre em nosso canal secundário, inscreva-se lá também e ative o sininho de notificações, porque a partir de agora teremos vídeos novos toda semana. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. A importância da palavra falada, parte 3. Pastor Chris Oyakhilome. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2022. Falando o que você crê. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei, nós também cremos e por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Nosso versículo de abertura é paralelo ao princípio em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O princípio do crer e afirmar. Ele diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No cristianismo, nós falamos nossa crença. Lembre-se, crer é agir com fé. A fé deve falar. Ela não fica só. Você deve afirmar a palavra. Expresse sua fé com a sua boca. Ela, sua boca, é um instrumento com o qual você traça o seu curso de perfeição, prosperidade e sucesso. Você deve usar o poder das palavras para criar e sustentar sua vida vitoriosa. Nossa salvação já foi consumada e disponibilizada em Cristo Jesus. Mas para se lançar nas bênçãos e benefícios da salvação, você deve ir além de crer no coração. Você precisa falar. Isso porque com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a razão pela qual algumas pessoas, mesmo sendo cristãs há muito tempo, nunca desfrutaram realmente das bênçãos do cristianismo. Elas não agiram na palavra. Você deve fazer confissões da palavra. Isso significa que você fala as mesmas coisas que Deus disse a seu respeito. Essa é a sua resposta de fé à palavra. Ele te deu a palavra dele para que você pudesse responder. Sua confissão ou afirmação é essa resposta e ativa o poder da palavra de Deus em sua vida. Até que você faça essas confissões, sua fé não produzirá resultados. Sua crença e seu falar devem andar juntos. Isso é o que lemos em nosso versículo de abertura. Portanto, fale somente a palavra e sempre para uma vida de vitória e excelência constantes. Louvado seja Deus! Confissão. A palavra de Deus está em meu coração e em minha boca e prevalece em mim e através de mim hoje. Eu creio e por isso falo, porque a palavra de Deus é minha vida e a glória e as bênçãos nela são evidentes em minha vida, em nome de Jesus. Amém.
Você é responsável pela sua vida. Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem, pois por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, versão King James. Nosso versículo de abertura é bastante instrutivo. Ele revela um importante princípio de fé, com o qual você pode tornar sua vida excelente de glória em glória. Ele diz que as coisas que são óbvias aos nossos olhos naturais não foram feitas de coisas que aparecem. Elas vieram de coisas que não são observáveis pelos sentidos. O contexto mostra que essas coisas vieram de palavras, pois diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Em Gênesis 1, lemos que Deus falou e trouxe ordem, beleza e forma ao mundo sem forma, caótico e em trevas. Ele moldou o mundo. Da mesma forma, sua vida e seu futuro foram moldados, só que desta vez foi por você. O que você vai ser nos próximos meses e anos já foi planejado e premeditado por ninguém menos do que você. E se você atualmente não gosta do que tem, ou seja, como sua vida tem sido, você pode mudar isso sozinho. Algumas pessoas podem argumentar com isso, mas a palavra de Deus nos mostra que é assim. Você planejou a vida que está vivendo agora com as suas palavras. Você é hoje exatamente o que se descreveu anos atrás. Você é responsável pela qualidade de vida que tem hoje. Claro, há vários outros fatores de influência, fatores sociológicos, ambientais, familiares e etc., mas eles apenas te deram uma base. Eles te deram material para construir sua vida. Tudo que você eventualmente construiu nessa subestrutura veio de dentro de você. Se você está tendo uma vida maravilhosa, com a qual está realmente feliz, você a construiu. Se você está vivendo em derrota e como vítima, isso também é resultado de seu trabalho com a língua. Deus não é responsável pela vida que você está vivendo. Ele te dá uma visão, ele mostra uma imagem e permite que você saiba o tipo de vida que ele quer que você tenha. Ele pode até ser específico e dizer exatamente o que ele quer que sua vida seja. No entanto, ele não vai construí-la para você. Ele apenas entregará os materiais e ferramentas necessários em suas mãos. Tem também aqueles materiais que você terá que adquirir e ele vai te mostrar onde estão e como adquiri-los. A responsabilidade é sua de localizá-los, tomar posse deles e usá-los para construir sua vida vitoriosa. Confissão. Eu tomo conta da minha vida e faço dela o que eu quero, de acordo com a vontade de Deus para mim. Eu dou forma, beleza e ordem ao meu mundo através da energia das minhas palavras. Eu vivo em retidão, vitória, saúde, sucesso e prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Use o que Ele te deu. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 10. Aprendi muito cedo, como um jovem cristão, como colocar a palavra de Deus em ação. Eu queria lidar com problemas e situações imediatamente, usando a palavra. Por exemplo, naquela época, se eu acidentalmente batesse meu pé contra alguma coisa, eu imediatamente colocava minha mão sobre ele e dizia: curado em nome de Jesus. Eu estava aprendendo a usar a autoridade. Ainda poderia estar sentindo um pouco de dor, mas descobria que não tinha inchaço e sabia que deveria inchar. Em vez de piorar, rapidamente voltava ao normal. Se fosse um corte e estivesse sangrando, eu dizia: selado em nome de Jesus, pare o sangramento. E eu continuava com tudo o que eu estava fazendo. Ao praticar a palavra dessa maneira e ver o resultado, testemunhei para aqueles ao meu redor, compartilhando minha experiência da eficácia da palavra de Deus.
Pratiquei a palavra de Deus em meu corpo, usando o nome todo-poderoso de Jesus e a autoridade que Ele nos deu. Lembro-me de uma noite, quando adolescente, após um encontro em um acampamento que fui, enquanto eu dormia, senti um peso sobre mim, me pressionando. Era um ataque espiritual. Foi a única vez que experimentei isso. Eu me vi lutando para clamar o nome de Jesus, mas não conseguia nem abrir a boca. Finalmente, tirei aquela coisa de mim enquanto gritava: Jesus! Então eu caí de joelhos e disse: Diabo, em nome de Jesus, você nunca mais vai repetir isso, e onde quer que você esteja, eu te amarro em nome de Jesus. Nunca mais! Desde aquele dia até agora, nunca mais aconteceu e nunca acontecerá. Use o que você tem. Use o nome de Jesus. Caso contrário, o diabo irá te atacar. Use esse nome para mudar o clima da sua casa. Use-o para mudar o estado do seu negócio. Reine e governe as circunstâncias no nome dele. Aleluia! Confissão. O Senhor me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Com o nome vencedor de Jesus, eu governo e reino sobre o diabo e as circunstâncias da vida. Amém. É tudo sobre palavras. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Uma das principais razões pelas quais alguns cristãos nunca realmente desfrutaram do esplendor espiritual e da glória do cristianismo é que eles nunca entenderam verdadeiramente a importância das palavras. Mesmo tendo nascido de novo por muito tempo, eles lutaram na maior parte do tempo. Alguns acabaram desistindo depois de muitos anos lutando para viver a vida cristã porque não entendem os princípios fundamentais da vida cristã. É tudo sobre palavras. Atuamos nas realidades da nova criação por meio de palavras. Em primeiro lugar, este é o princípio espiritual que torna a salvação possível. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Nossa salvação só é ativada quando vocalizamos nossa fé no senhorio de Jesus. A salvação é o começo de todas as bênçãos em Cristo. E se esse princípio funcionar para a salvação, funcionará para tudo mais em Cristo. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, foi um sucesso absoluto porque ele falou as palavras do Pai e viveu nelas. Em João capítulo 12, versículo 49, ele disse: Porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamentos sobre o que devo dizer e o que devo falar. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 faz referência ao mesmo princípio. É dito: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Os versículos anteriores implicam que nossas confissões devem estar de acordo com a palavra de Deus, porque somos filhos da palavra. Nós vivemos de palavras. Lembre-se das palavras de Jesus em nosso versículo de abertura: Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É sobre suas palavras, as palavras certas saindo dos seus lábios. Confissão. Por meio de minhas palavras saudáveis e cheias de fé, crio uma vida triunfante e um futuro abençoado. Eu moldo minha vida e futuro para alinhar com as provisões divinas e o destino de Deus para mim e tudo que me diz respeito. Eu me apego à profissão de fé sem vacilar. Declaro que vivo em saúde divina, abundância sobrenatural e em vitória e prosperidade contínuas, em nome de Jesus. Amém. Afirme as verdades dele.
Nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós também cremos e, portanto, falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, adverte que nos últimos dias virão tempos difíceis. No entanto, Romanos 8, versículos de 35 a 37, nos permite saber que, apesar da tribulação, angústia, fome, perigos e pandemias que caracterizariam sinais do fim dos tempos, você não tem nada a temer. Isso porque você é mais que um vencedor. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que você precisa é se apegar à palavra de Deus. Conheça-a e tenha em sua consciência e estabeleça-a através da fala. O poder está na afirmação. Por exemplo, a palavra diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, versículo 17. Jesus disse em Lucas 10, versículo 19: nada absolutamente vos causará dano. Então, em João 16, versículo 33, ele também disse: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Creia e afirme essas verdades. Jesus não venceu o mundo para si mesmo, mas para você. Ele venceu o mundo e todo o mal, escuridão e negatividade nele e deu a você a vitória. O que você deve fazer agora é estabelecer e manter essa vitória em sua vida com suas confissões cheias de fé. Ele disse em Marcos 11, 23: qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecem, ele terá tudo aquilo que ele disser. Versão King James. A palavra de Deus em sua boca é uma força criativa. Louvado seja Deus. Oração. Declaro que minha vida é para glória e beleza, e no meu caminho há vida, sucesso, vitória e saúde. Eu oro pelo povo de Deus ao redor do mundo que pode estar doente ou aflito, para que o poder de cura de Deus opere através deles e sua saúde seja aperfeiçoada, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte, quero chamar sua atenção para que, cada vez que aparecerem estas confissões ou orações, você faça juntamente. Você pode pausar o vídeo e falar frase por frase, ou você pode voltar o vídeo. É muito importante que você ore juntamente e confesse a palavra juntamente comigo. Floresça através de palavras. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Ao longo dos anos, muitos cientistas fizeram experiências com palavras, tentando entender o efeito que elas têm sobre as coisas naturais. Um certo pesquisador cultivou duas plantas do mesmo tipo em condições idênticas. Então, ele decidiu falar palavras de amor e bondade para uma, enquanto falava palavras de ódio e abuso para a outra. Todos os dias, ele submetia as plantas a essa enxurrada constante de palavras e algumas semanas depois, notou que a planta com quem estava falando crescia maravilhosamente, mas a outra planta começou a murchar. Ele continuou com o mesmo padrão de fala e, eventualmente, a planta que recebia palavras positivas floresceu, mas a outra que foi bombardeada com palavras negativas secou e morreu. Se você vai viver a vida gloriosa que Deus planejou para você, você deve aprender a falar as palavras certas. Quer você floresça ou fracasse, viva ou morra, depende de suas palavras. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Ele e age como Ele. Isso significa que, como Ele, suas palavras são espírito e são vida. Elas produzem a mensagem que transmitem ou comunicam. Tudo na criação responde a palavras faladas. Se um livro for totalmente queimado, por exemplo,
ele não deixa de existir. Ele simplesmente se transmuta de uma forma comprimida para uma forma expandida. E embora não seja mais visível ao olho natural, suas partículas ainda existem com códigos sonoros específicos nelas. Se você pudesse liberar os códigos apropriados por meio de suas palavras, poderia reagrupar as partículas aparentemente perdidas e trazer de volta o material à sua forma tangível e comprimida. Isso nos diz que você pode falar com qualquer coisa, não importa quão morta esteja, e trazê-la de volta a um estado de florescimento. Você pode progredir de glória em glória e florescer cada vez mais por meio das palavras que fala, pois sua vida é o resultado das suas palavras. Oração. Meu coração é um reservatório insondável de coisas que são honrosas, cativantes, graciosas, excelentes e louváveis, e eu as trago à tona por meio de palavras. Declaro que floresço como a palmeira. Sou imponente, reto, frutífero, majestoso, estável, durável e incorruptível. Em meu caminho há vida, sucesso, vitória e riqueza. Em nome de Jesus. Amém. Sucesso em seu espírito. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. A palavra é tão importante. Com a palavra você edificará sua vida, edificará seu espírito, você construirá o verdadeiro sucesso dentro de si, porque o sucesso começa primeiro no espírito humano. Se você a tem no seu interior, nenhuma circunstância na vida pode tirá-la de você. Mas se você não a tiver no seu interior, sua vida dependerá das circunstâncias, e o sucesso circunstancial não é o verdadeiro sucesso. Isso aconteceu com muitas pessoas. Suas vidas dependem de como as coisas estão boas em seu país, em suas finanças, em seu trabalho, em seu emprego, local de trabalho e etc. E assim, você tem muitas pessoas vagando por aí, procurando por pastos mais verdes. Mas não deve ser assim com você. O sucesso é construído em seu espírito. Você é a semente de Abraão. Isso significa que a jornada de sua vida deve seguir apenas uma direção, para cima e para frente. Seu sucesso é independente das circunstâncias. Foi assim que Deus planejou, porque Ele mesmo é independente das circunstâncias. Você nasceu à imagem e semelhança dele. A natureza que ele te deu é de glória e grandeza sempre crescentes, sempre progredindo. Essa deve ser a sua mentalidade. Caso contrário, você será como todo mundo cuja vida depende das circunstâncias, que continua orando para que tudo dê certo. Mas um filho de Deus que entende a palavra não vive assim. Ele pega o sucesso de dentro. A Bíblia diz que do seu coração procedem as questões da vida. Provérbios 4, versículo 23. O Senhor Jesus disse em Marcos 12, versículo 35: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O sucesso e todas as coisas boas da vida estão em você. Traga-os para fora. Confissão. O maior vive em mim. Meu espírito é despertado e estimulado para ser independente das circunstâncias, para trazer coisas boas sempre, independentemente da situação ao meu redor. A palavra de Deus em meu espírito produz riqueza, prosperidade e sucesso a qualquer hora e em qualquer lugar. Aleluia! Apresentando a palavra de vida. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus sem repreensão no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, apresentando a palavra da vida, para que eu possa me alegrar no dia de Cristo, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 2, versículos de 14 a 16. Observe essa parte de novo em nosso versículo de abertura. Apresentando a palavra da vida. Ao apresentar a palavra da vida, você está apresentando Jesus ao mundo.
pois Ele é a palavra viva e encarnada, e Ele é a vida. Sua vida reflete continuamente Jesus enquanto você medita em sua palavra e a vive diariamente. 2 Coríntios 3, versículo 18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ao olhar no espelho de Deus, a palavra dele, onde a beleza de Cristo é expressa, você é transfigurado na mesma imagem de glória que vê na palavra. Então você descobre que não é a pessoa fraca e batalhadora que pensava ser. Você não é a pessoa medrosa, vingativa que os outros descreveram. Você é a glória de Deus. Cristo é a sua beleza, sabedoria e justiça. Você é o resplendor da glória dele, assim como ele, Cristo Jesus, é o resplendor da glória do Pai, pois como ele é, você também é neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Por isso, é importante que você medite na palavra. A palavra revela sua origem, identidade e herança em Cristo. Torne o estudo consciente da palavra de Deus parte de sua rotina, não algo que você faça casualmente. Isso fortalecerá sua fé e te ajudará a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Oração. Querido Pai, obrigado pela capacidade de ver as gloriosas realidades em Tua palavra. Ao meditar na palavra, sou transfigurado na mesma imagem da glória. Eu sou a expressão de Tua justiça, bondade e excelência, glória, graça e poder para o meu mundo. Eu ando na realidade da minha herança, autoridade e habilidade em Cristo, em nome de Jesus. Amém. As instruções dele engrandecem. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Deus espera que, ao recebermos sua palavra, vivamos de acordo com ela. Quando temos palavras nas Escrituras que nos mostram princípios de vida ou que nos dão instruções definidas de Deus, temos que prestar atenção. Temos que levar essas palavras a sério e viver de acordo com elas. Suas instruções engrandecem. A vida se torna desafiadora, um labirinto de confusão para quem não segue a palavra de Deus, mas prefere agir segundo a sabedoria e inteligência humana. Veja, por exemplo, a experiência de Isaac em Gênesis capítulo 26. Ele recebeu uma instrução do Senhor para não deixar seu país e ir ao Egito por causa da fome em seu país. As pessoas estavam migrando para o Egito na época em busca de pastos mais verdes. Então, fazia sentido, na sabedoria humana, que Isaac procurasse deixar Gerar para buscar alívio no Egito. No entanto, o Senhor o instruiu dizendo: Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência darei todas estas terras e cumprirei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. Gênesis 26, versículos de 2 a 3. Isaac seguiu a instrução do Senhor e o resultado está escrito para nós em Gênesis 26, versículos 12 e 13. Ele cresceu, engrandeceu e tornou-se muito grande, tanto que os filisteus o invejaram na mesma terra empobrecida pela fome. Siga a direção do Espírito de Deus para a sua vida. Não há outro caminho para a grandeza e uma vida bem-sucedida além de seguir o plano de Deus, suas instruções, vontade e propósitos para a sua vida. Não importa a pressão sob a qual você está, entregue-se ao Espírito para obter respostas. Não tome decisões impulsivas que certamente piorarão a situação. Consulte e confie nele para orientação. O Espírito Santo conhece e tem o projeto para sua grandeza e prosperidade. Sua grandeza é o plano e a ideia dele. Ele disse a Abraão: Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Nunca suponha que sua grandeza dependa de suas obras ou de qualquer pessoa. Como a semente de Abraão, a grandeza está em você. Aproveitada e trazida à tona
conforme você segue as instruções de Deus e cumpre seu propósito para a sua vida. Confissão. Eu sou a semente de Abraão, agraciada pela grandeza e ungida para ser frutífera e produtiva em toda boa obra. Fui ordenado para prosperar e viver na glória. Portanto, vivo a vida gloriosa, cumprindo o meu propósito e destino em Cristo. Grandes coisas estão acontecendo para mim e através de mim, pelo poder da palavra e pela capacidade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abençoar é agradecer. Do contrário, quando tu abençoares com o Espírito, como aquele que ocupa a sala dos indoutos dirá amém ao teu agradecimento, visto que ele não entende o que tu dizes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16. Geralmente, abençoar significa invocar o poder de Deus em algo ou na vida de alguém, resultando em promoção, aumento, avanço, força e etc. Mas há outro aspecto da bênção. Por exemplo, a Bíblia fala sobre nós bendizermos o Senhor. Como você o bendiz? Nota do tradutor. A palavra abençoar e a palavra bendizer são a mesma coisa. E quando dizemos, bendita é a tua obra, como você faz isso? Além disso, nosso versículo de abertura fala sobre abençoar no Espírito, isto é, abençoar em outras línguas. Como você faz isso? Mas então, ao ler a parte final do nosso versículo, nos é dada uma pista. É dito, como aquele que não entende o que você está dizendo, pode dizer amém quando você dá graças. Ele iguala bênção à ação de graças. Em Mateus 26, versículo 26, a Bíblia diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e partiu-o. Como Jesus abençoou o pão? O apóstolo Paulo, pelo Espírito, explicou isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24, que diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu. Mateus disse que Jesus pegou o pão e o abençoou. Então Paulo recebe a revelação e nos conta exatamente como Jesus fez isso. Foi dando graças. Isso nos diz como abençoar sua comida na próxima vez que estiver à mesa para uma refeição. Não é dizendo, ó Deus, abençoe esta comida pelo amor de Deus. É dando-lhe graças pela comida. Foi assim que Jesus abençoou o pão. Da mesma forma, quando dizemos, bendito seja o Senhor, significa dar-lhe graças. Você está agradecendo a Ele por quem Ele é, pelo que Ele fez em sua vida e por todas as obras poderosas dele. Isso é o que você deve fazer sempre. Quando você aprende a agradecer ou abençoar a Deus por alguma coisa, você recebe a totalidade do que quer que esteja agradecendo a Ele, porque a ação de graças traz integridade. Glória ao seu nome para sempre. Oração. Bendito Pai, Tu és tão gracioso e gentil. Eu te louvo e agradeço por Tua presença em minha vida e por Tua poderosa mão de bênção que repousa sobre mim. Reconheço Tua graça, misericórdia, sabedoria e poder, pelos quais vivo triunfantemente hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Prosperando pela palavra. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram por meio da profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E eles edificaram e terminaram conforme o mandamento do Deus de Israel e conforme o mandamento de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. A Nova Versão Internacional traduz o versículo acima assim: os anciãos dos judeus continuaram a construir e prosperar sob a pregação do profeta Ageu e Zacarias, um descendente de Ido. Observe esta frase: continuaram a construir e prosperar sob a pregação do profeta Ageu. Esses dois profetas, Ageu e Zacarias, trouxeram-lhes a palavra de Deus, e o resultado foi o encorajamento do povo
e eles cresceram e se multiplicaram. Isso é incrível. Isso nos diz o lugar da palavra, a importância e o poder transformador da palavra de Deus. Não faz diferença se você trabalha com negócios ou é um estudante. Independentemente da sua vocação, você precisa da palavra para a sua vida. Não há substituto para isso. Você tem que continuar aprendendo e meditando na palavra de Deus para orientação, encorajamento e força. Por meio do ministério da palavra, a sabedoria e a habilidade necessárias para o seu próximo nível são transmitidas a você. A palavra ajuda a fortalecer o seu espírito para que você possa enfrentar qualquer coisa e vencer em qualquer situação. Deus certamente tem um plano para o seu sucesso. Ele fez provisões adequadas para a sua prosperidade, mas não faz nada fora de sua palavra. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, ele disse: Amado, acima de tudo, desejo que você seja bem-sucedido e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Sua alma prospera através da meditação consciente na palavra. Confissão. Estou rendido ao ministério da palavra de Deus em minha vida. Eu sou a semente de Abraão, abençoado para ser uma bênção, e eu prospero pela palavra, no nome de Jesus. Amém. A palavra é a verdadeira comida. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Há alguns que ainda clamam a Deus para enchê-los de novo, para satisfazer sua sede ou fome espiritual. Este é um clamor sem fundamento e pode não produzir resultados. Ele sabia que estávamos com fome e enviou o pão do céu. Hoje, qualquer cristão que implora e clama a Deus para ser saciado está perdendo seu tempo. Jesus disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Ele estava apenas introduzindo a mensagem que trouxe aos judeus. O Novo Testamento, isto é, a Nova Aliança, ainda não havia começado. Ele não estava falando com o cristão, a nova criação. Em João 6, versículo 35, ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse pão está disponível para qualquer um que venha a ele. A questão então é: você veio a ele? Se você nasceu de novo, a resposta é sim. Você está nele através do novo nascimento. Então, por que é que você ainda está com fome? O pão chegou. Jesus é o pão do céu. Além disso, em nosso versículo de abertura, lemos que sua palavra é o pão, porque Jesus e sua palavra são um. João 1, versículo 14 diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se você está sentindo fome espiritual, o que deve fazer? Como você se enche? Coma a palavra. Submeta-se ao ministério da palavra de Deus. Agora mesmo, enquanto a palavra de Deus está chegando a você por meio deste vídeo, você está sendo alimentado ou alimentada. Você está sendo alimentado espiritualmente. A Bíblia diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Em vez de cantar e clamar: Senhor, estou com fome de ti, estude as Escrituras, pois somente a palavra de Deus satisfaz sua fome. Agora você pode entender por que o profeta disse: Acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Confissão. Minha fome foi saciada pela palavra de Cristo, que habita em mim ricamente em toda sabedoria e entendimento espiritual. Minha vida é apenas para cima e para frente. Sou frutífero em toda boa obra à medida que cresço no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria e direção da palavra. Eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre.
Eclesiastes 3, versículo 14. A palavra de Deus pode ser aplicada a tudo na vida. A sabedoria nela é abrangente. 2 Timóteo 3, versículo 15, diz que as Escrituras podem te tornar sábio para a salvação, fazendo com que a glória de Deus seja revelada em você. Quanto mais você estudar as Escrituras, mais refinadas e precisas serão suas ideias. Ideias para criatividade, inovação, perfeição, estratégia, saúde e prosperidade. Isso é algo que muitos judeus em Israel entendem e aproveitam. Eles tiram suas ideias para artes, ciências, tecnologia e até mesmo para suas forças armadas das Sagradas Escrituras. Eles entendem que as ideias inspiradas por Deus são infalíveis. Daí, suas incríveis vitórias e prosperidade. Suas ideias inspiradas por Deus sobreviverão e vencerão todos os obstáculos e sistemas deste mundo. Quando houver uma crise na economia, por exemplo, você continuará progredindo porque joga a partir de um reino superior. Suas ideias e estratégias vêm da sabedoria do Espírito por meio da palavra. Bendito seja Deus. Pense bem. Quem diria que Davi, com uma pedra em uma funda, derrubaria Golias, o gigante de Gate, o campeão dos filisteus? 1 Samuel 17, versículo 50. Como alguém poderia explicar como Isaac cavou e encontrou água no mesmo lugar árido que todos haviam abandonado? Ele agiu de acordo com o discernimento divino que lhe veio do Senhor. Ele estava prestes a se mudar por causa da seca, mas Deus disse: "Fique nesta terra e eu te farei prosperar." A mesma terra onde havia fome. Ele simplesmente fez o que Deus lhe pediu para fazer, e a Bíblia diz que ele se engrandeceu e foi crescendo e cresceu até se tornar muito grande. Gênesis 26, versículo 13. Não siga os princípios e ideias do mundo para o sucesso. Abra o seu coração ao Espírito Santo e à sua palavra para obter sabedoria e as ideias certas de que você precisa para uma vida de glória, sucesso e prosperidade cada vez maiores. Confissão. Todas as informações que preciso para o meu próximo nível de sucesso estão acessíveis para mim. Possuo uma extraordinária amplitude de compreensão. Sou cheio de sabedoria do Espírito por meio da palavra e faço grandes coisas acontecerem na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu vejo o invisível e faço o impossível, pois minha mente é ungida para ideias extraordinárias de sucesso. Glória a Deus! Caro ouvinte, se você ainda não é salvo e por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu quero fazer um convite a você. Um convite de salvação. E se você já acompanha os nossos vídeos e por acaso ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não nasceu de novo, eu quero guiar você nessa oração de salvação. Ore assim comigo. Ó Senhor Deus, eu creio de todo o coração em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio que Ele morreu por mim e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele está vivo hoje. Confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida a partir de hoje. Por Ele, em Seu nome, tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar minha alma. Agora sou um filho de Deus. Aleluia. Meus parabéns. Agora você é um filho e uma filha de Deus. Opa, e aí, gostou do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então,
É por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Fica na paz, conto com você e até a próxima. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.